Olá, boa noite. Boa noite a todos que se achegarem. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite aqui especial. Início de semana, uma segunda-feira, já começar com uma live dessa é uma excelente oportunidade. Eu vou aqui chamar uma pessoa porque essa live ela é dupla. Então, Ei, Su! Olá, boa Boa noite. noite, minha querida! Deixa eu organizar aqui que eu acho que aí fica mais. Porque tá muito colado em mim. Quem eu tô colada em você? Deixa eu aumentar o Não, volume. eu tô muito colada no telefone, aí não fica bom, né? Tá, tudo ótimo. Então, Su, tava só cumprimentando o pessoal, agradecendo aí a todo mundo que nos assistirá ao vivo, depois gravado. Hoje é uma noite especial, é uma live que nós vamos fazer aqui agora para explicar para você o porquê do nosso tema, da nossa sessão coletiva, por que você tem que participar e entre outras coisas. Então, primeiramente, meu nome é Mariana Vaz, eu sou terapeuta, trabalho com reprogramação mental dos métodos Causa Raiz e o Aura Master, trabalho com cristais de quinta dimensão, as andaras, sou reikiana e também trabalho com a constelação na mesa quantiônica e com a terapia plasmática. Bom, meu nome é Suzana Silvestre Fernandes. Eu trabalho com terapias integrativas, com Reiki, sou mestre em Reiki em alguns sistemas, sou Theta Healer, sou praticante de barras, de Axis. Sou praticante do método Causa Raiz, da mesa Portal Interestelar. E a proposta da gente hoje é uma proposta muito diferente da maioria das pessoas, porque a gente está se colocando para olhar para quem veio antes, para que a gente possa estar aqui hoje. Exatamente, isso. Para quem não sabe, nós faremos uma sessão coletiva na quinta-feira agora, dia 14/9, às 20 horas. E o tema é ancestralidade. Por isso que a Su falou que a gente veio aqui com uma proposta diferente, que é realmente olhar para quem veio antes de nós. Porque a gente para pensar, né? E a gente não faz isso com muita frequência. Quantas pessoas precisaram existir e precisaram se juntar para que a gente esteja aqui hoje? Se a Quer gente que eu te for conte? olhar só Então me conta, Su. nos últimos 1000 anos, né? 11 gerações, mais de 4.094 ancestrais, É muita que gente, precisaram né? existir para que a gente exista hoje do jeitinho que a gente é. Isso é muito bonito, porque quanto mais a gente volta no tempo, mais essa lista fica enorme. E a gente ter a consciência que a gente carrega um pedacinho de cada um deles, do DNA da gente, e de alguma forma todos eles vivem através de nós e têm as suas energias perpetuadas nisso. Então, a gente precisa parar para imaginar como foi a vida dessas pessoas, quais os sofrimentos, quais as necessidades,
Porque hoje a medicina já mostra que essas emoções, elas impactam no corpo físico e inclusive no DNA da gente. Então, se a gente olhar, não precisa ir muito longe, né? 100 anos atrás, o quanto era arriscado uma gestação, o quanto era arriscado um parto, né? Quantas crianças morriam em idade tenra e todas as dificuldades de não ter água, não ter saneamento, né? Não tem eletricidade, não tinha nenhum dos recursos que a gente hoje tem com tanta fartura. Tudo à Sim, disposição. E isso é bacana a gente também lembrar que, graças a Deus, a nossa geração e a geração anterior não viveu uma guerra mundial, mas as anteriores viveram. Então, de que forma isso pode estar ainda gravado no DNA da gente e no campo mórfico da gente, se perpetuando de alguma maneira? O que você acha desse? exatamente. E você nem sabe, porque não deu tempo de te contar. Por conta da Segunda Guerra, a minha trisavó pegou o meu bisavô de 7 anos, pegou um baúzinho, colocou as coisas dele, botou ele num navio aqui para o Brasil, e o irmão dele, acho que era 1 ano mais velho ou 2, pegou um baúzinho, colocou num navio para o Uruguai, praticamente no mesmo dia, para ver se alguém sobrevivia. E eles chegaram aqui com um papelzinho com o endereço de não sei quem, que sabia que tinha vindo para cá. São coisas que a E eu gente não conheci ele. consegue imaginar, Não, e né? eu conheci. Ele era extremamente sisudo, falava pouco, era muito bravo. Na época eu não entendia, né? Eu queria ser amiga dele, mas ele não deixava. Hoje em dia eu consigo imaginar um pouquinho do que ele carregava. Um pouquinho. Né? Tanta dor, né? E por Uhum, outro lado também tem, né? Tem os amores, os sonhos, as esperanças. E isso também está perpetuado na gente. exatamente. E então, assim, né, Su, honrar os antepassados deveria ser uma prática usual, né? É, e eu acho que nesse ponto você pode até explicar melhor do que eu, pelo teu conhecimento de constelação familiar. Exatamente. Então, assim, primeiro, é, antes de nós, nossos pais, antes dos nossos pais, os nossos avós, e assim sucessivamente. Então, assim, honrar, né, o pai e a mãe, os avós, de onde você veio, lembrando que você é 50% seu pai e 50% sua mãe, independente de contato, de gostar ou não, de afinidade, do tipo de relacionamento. Você é 50% seu pai e 50% sua mãe. Assim como eles são 50% o pai, 50% a mãe. Então, todos esses pedacinhos, igual a Su falou no começo, mais de 4.000 ancestrais para que nós estivéssemos aqui. Então, é importante entender que nós sempre seremos pequenos e eles grandes, né? Porque nós viemos depois. É assim que funciona a hierarquia. E a importância de honrá-los, porque nós somos feitos de pedaços deles, né? E Tem uma importante beleza entender profunda, né? muito, muito mesmo. E entender que, assim, não tem como fugir disso, né? O que a gente pode, mas pode estar pensando assim, poxa, Mari, que você não conhece minha história. Você não sabe o quanto foi desafiador estar na minha família, o quanto minha avó judiou da minha mãe ou do meu pai, então não tenho boa lembrança, enfim. Independente do que os seus filtros viram, né?
porque os filtros são as crenças, os paradigmas, acredite que ela fez o melhor que ela poderia fazer, né? E não tem como ir lá, porque ela não foi uma avó boa, e riscar ela de lá e falar, ó, eu vou tirar você aqui do meu sistema familiar, porque você não foi legal. Então, eu vou desenhar uma bonequinha bem bonitinha no seu lugar e resolver tudo isso. Não tem como, tá? Não tem como. Então, como constelador, a gente consegue aí trabalhar para que esses emaranhamentos que chegaram até você, que não foram bons, sejam amenizados, ressignificados, arrumados, né, nas leis da constelação, mas também tem outro caminho, né, Su, que é esse caminho que a gente escolheu trabalhar. Que a gente vai atrás das crenças que a gente pode ter trazido ao longo das gerações impressas no nosso campo, no nosso inconsciente, e a gente vai repetindo padrão e nem sabe por quê. Aí alguém vira assim, nossa, mas você falou e agiu igual a tia Maricotinha que viveu lá em 1902. Aí você para assim, caramba, eu não sabia nem que tinha uma Maricotinha na minha família, e muito menos que eu sou igual a ela. Estou repetindo o padrão dela. E às vezes não é um padrão legal, porque a gente Exatamente. herda a força, né? Mas a gente herda as dores também. E quando a gente Tudo. escolhe que vai perpetuar esse laço apenas pelas dores, para continuar fazendo parte desse sistema, é onde as coisas começam a dar errado. Exato. Porque a gente pode escolher fazer tudo isso de uma forma mais leve e continuar honrando eles, porque é muito importante, mas E honrando o lado positivo, e a maioria nem sabe que dá para fazer isso, Su, né? Assim, tem na minha família uma determinada parente e minha mãe dizia assim, nossa, ela é tão parecida com a prima fulana, né? E eu falei assim, mãe, mas essa prima fulana é da onde? Que eu mesma nunca vi. Não, mas um dia, aquela era de antes, quer dizer, já era uma prima que nem era da minha mãe, acho que talvez da mãe dela, e que ela dizia que era prima dela. Ela falou assim, mas olha, essa daqui veio igualzinha àquela prima. E você sabe que um dia apareceu uma foto e como ela era parecida. Acho que passaram o quê? 2 gerações para vir parecida e não era descendente direto, o né? sistema Fisicamente. dentro, né? É como se o Criador falasse assim, peraí, você não está olhando para os seus ancestrais? Deixa eu te lembrar aqui de quem você esqueceu de olhar, de quem você esqueceu de honrar, botar ele de novo do seu ladinho, para ver se você agora presta atenção. Com certeza. E é Com certeza, Su. bonito isso, porque quanto mais a gente olha para essas pessoas todas com amor, com respeito, mais as coisas, a vida da gente fica mais significativa. Exatamente. E esse olhar treinando, né? Que é como eu costumo me definir hoje, que é um treino, e eu escorrego bastante nesse treino, que é o olhar sem julgamento, né? Entender que todos eles que vieram antes de nós fizeram apenas o que sabiam fazer. E você falou no começo sobre que não tinha saneamento, que as gestações eram perigosas assim na hora do parto, porque se a criança, né, tivesse em outros tipos de posição, que não tinha às vezes remédio, a parte de guerra, a parte de morar em lugares isolados, né, que era comum porque tinha bem menos pessoas, mas também assim,
imaginar que lá, lá longe nos nossos ancestrais não se fazia terapia. Não tinha Uhum. acesso a essas ferramentas, né? Não se falava das dores emocionais, né? Se guardava muito, porque acho que acredito até que elas e eles, né? Não vou só falar das mulheres aqui, não entendiam nem o que estava acontecendo, só sabiam que estava ruim. E ia conversar com quem, né? Eu vi numa publicação de alguém, não me recordo exatamente quem, mas vi isso replicado várias vezes. Ah, Que você é a primeira pessoa, você é a pessoa que a sua ancestralidade esperou encarnar, porque você é quem vai poder transformar todas as dores, nossa. ressignificar. Eu olhei aquilo, É eu falei, na constelação tem um nome. A Renata tá aí? Se ela estiver aí, ela me ajuda com o nome, mas eu vou lembrar. É, tem um nome quando chega essa pessoa na família que vai fazer tudo transforma tudo. diferente. Isso, que vai quebrar as correntes, que vai. E assim, né? Vamos lembrar. A duras penas, não é assim facinho. Ela Não, chega e fala, gente, vamos mudar, ó, agora todo mundo que não dança, dança, quem já dançou muito senta. Não, não é assim. Não é assim. Tem uma. Oh, meu Deus, pena. eu vou lembrar. A Rê acho que não está aí agora. Mas tem essa palavra e tem essa pessoa que você está falando, que é como se fosse a prometida do negócio, né? Não, não é buscador, é um termo da constelação. É uma pessoa que chega, ela vem É o para agente de justamente transformação da situação isso, toda. isso, E é isso mesmo. legal porque na hora que chega a pessoa que vai fazer esse trabalho, que não é um trabalho fácil Não, e não é um trabalho tão palatável assim, ela transforma a energia da ancestralidade dela e da descendência. é isso, para frente e para trás, né? Para frente Exato, e para trás. né? Extrapolando bastante aquele conceito de que não existe esse conceito de espaço, de tempo. É tudo agora. Então, como eles foram o melhor que eles conseguiam ser, com os instrumentos que eles tinham, nós agora temos a oportunidade de ser o melhor que nós podemos ser, com instrumentos que eles não tiveram, mas nós temos. Exatamente. Então, quando eu me dei conta disso, eu falei assim, gente, como que a minha avó aguentava, né? Como que o meu avô aguentava? E eu conheci alguns bisavós, eu só não conheci exatamente as duas bisavós, mas os dois bisavós eu conheci, e eles eram extremamente homens firmes, fortes, falavam grosso, queriam um pouco contato. Imagina tudo que estava ali dentro, né? E vai falar para quem o quê, né? Tem que se mostrar forte, essas coisas não existem, é, capaz de ainda eles acharem que isso não é certo, né? E É, viveram com tudo isso, né? e a gente tem a oportunidade. A Daniela está falando aqui, né? Que poder e que responsabilidade. É uma responsabilidade e, no meu entendimento, uma oportunidade de Isso. ressignificar as dores deles, as nossas, e não permitir ou minorar no máximo possível para as próximas gerações. É uma oportunidade única que a gente tem hoje de transformar tudo isso numa coisa mais leve. Leve para eles, leve para nós, leve para nossa descendência. É uma responsabilidade, sim, mas eu acho que é o maior gesto de amor que a gente pode ter em relação a eles.
Exatamente. Aí entra o honrar e agradecer, né? Por tudo que eles fizeram, que não foi fácil e não é fácil para nós aqui. Vamos colocando sempre assim, a cada geração para trás, vários graus de dificuldade. Aí passou para os avós, e mais, e mais, e mais. Vai chegar um momento que para nós hoje seria uma realidade impossível, né? A gente não aguentaria viver dessa maneira. Su, e como é que a gente vai trabalhar isso na sessão? Conta para eles. Então, nós organizamos uma sequência de comandos mentais, que nós vamos Para fazer. quem não conhece, Su. Ah, sim, claro. Nós trabalhamos com um método causa-raiz que utiliza comandos mentais para desfazer esses nós e esses bloqueios. E nós direcionamos, montamos comandos específicos para trabalhar tudo que a gente vem trazendo da ancestralidade. Nós montamos uma sessão terapêutica completamente direcionada para esse tema. E, no final, a nossa querida Mari vai fazer uma parte maravilhosa de reequilíbrio, de harmonização, que aí você explica porque esse trabalho é lindo e eu não vou falar daquilo que eu não entendo com primazia. Então você explica, fantástico. Então a sessão se inicia com os comandos mentais, né? Como a Su explicou, elaborados dentro de toda a estrutura do MCR e voltado para essa limpeza, né? Essa desativação desses programas e crenças que a gente traz dos nossos ancestrais e muitas vezes a gente não sabe, né? E não necessariamente precisa entrar em contato com isso na sessão coletiva, porque é uma sessão que já está montada, você não vai trazer as suas questões nessa sessão, né, Su? Porque tem muita gente que não conhece ainda a sessão coletiva, mas espero que tope aí essa proposta nossa aí na quinta-feira. E assim que os comandos terminarem, eu vou fazer realmente um fluxo de uma outra técnica, que é de reprogramação mental também, como eu disse, o Aura Master, que ela vai fazer toda essa parte do equilíbrio, de harmonização e limpeza, né, do seu campo, porque mexer lá atrás é muito profundo, então a gente vai deixar o teu campo maravilhoso, limpo e harmonizado, sem essas memórias todas. Porque quando a gente ressignifica essas memórias e esse peso todo, a gente pode olhar para eles de uma forma acolhedora, sem excluir ninguém, aceitando até os defeitos que o nosso filtro considerou. Que igual eu falei, não dá para ir lá apagar a avó que foi ruim, né? E desenhar uma bonequinha bonitinha. Não dá, gente. A gente vai aceitar a avó, o vô, todo do jeito que foi. Porque ninguém é ruim ou bom tentando ser a sua pior versão. Todo mundo faz tudo que pode para ser o melhor que dá conta. Lembrando, às vezes o melhor do outro não é exatamente o que a gente considera melhor. Mas a gente precisa olhar para isso e aceitar que cada um fez o melhor que conseguia fazer naquele momento. Isso, eu vou mais fundo ainda. Tudo é neutro. Quem dá o certo e errado, a sombra e a luz, o bom e o mal, o positivo e o negativo, são exatamente essas crenças, nossos valores, os nossos julgamentos, as nossas dores, que vão falar se aquilo que está acontecendo é ruim ou é bom, é da luz ou é da sombra, né?
Então, é claro que a vida é sobre você, a vida é sobre cada um que está aqui. Então, o que essas pessoas fizeram provavelmente afetam, por exemplo, os irmãos, né, os pais. Os pais, por exemplo, agem da mesma maneira com os filhos. Vai, um casal de filhos. Só que um acha que não, que está protegendo o outro, que está mimando o outro, que defende, que está me rejeitando, e na verdade é o jeito que ele está olhando tudo aquilo. O pai e a mãe juram que tratam igual, dividem o chocolate igual, mas ele sempre acha que o outro fica com um pedacinho a mais do negócio, não é isso? Essa oportunidade de transformar o olhar da gente para toda essa informação que está no nosso campo, ela é libertadora. Exatamente. Ela sai transmutando tudo de formas assim tão bonitas e tão suaves ao mesmo tempo, que é impressionante. Nós, é lógico que a gente fez e testou um no outro para ver como é que ia ficar o comando, se ia ficar bom, se não ia ficar bom, se ia se sentir pesado. E a sessão que a gente fez, uma fez na outra, uma vez só que nós conseguimos tempo para fazer, né? É. Eu já vi transformações acontecendo na minha família. Olha só, que E coisas maravilha. assim, tão bonitas, tão harmônicas, um movimento tão legal de interação, que eu fiquei olhando e falei, nossa, será? Eu acho que eu quero. A gente duvida, né? Se Então, e isso com uma sessão. A proposta do nosso trabalho é que seja um tratamento, porque não tem como, gente, limpar tudo, né, do campo, uma sessão numa sessão só. Isso. Então, é assim, tem impossível. que começar a varrer as crenças para começar a Como enxergar o terreno. se organizar uma casa para a qual você acabou de mudar. Você tem que Isso, limpar a casa e começar a tirar as coisas das caixas e guardar no lugar certo. exatamente. Né? Porque aí fica aquela caixa fechada, aí daqui a pouco tem barata, tem rato, tem pulga, tem percevejo, tem tudo. Porque você não abriu aquela caixa e não organizou o que estava dentro dela. Então, e assim, né, Su, eu falei, muita gente nem imagina que dá para organizar isso daí. Porque muito se fala assim, olha, você tem que olhar para dentro. A vida é assim, você vai andando para frente, olha para dentro, vai arrumando, como é que a turma fala? Trocar o pneu com o carro andando, né? Então, você tem que continuar o movimento da vida, que a vida é um movimento, mas se autoconhecendo, que é olhar para dentro. Mas nem imagina que tem essa parte de olhar para dentro, né? Olhar o que já veio antes de mim e o que aconteceu e o que eu trago disso. Medos irracionais, né, Su? Eu tenho uma assistida que ela tinha um medo específico de andar com o carro, dirigir sobre pontes. E era uma coisa assim que levou ela a problemas emocionais extremados, né? E pesquisei de tudo quanto era jeito, né? Com as ferramentas que a gente tem dentro do método, e nada de encontrar isso. Não, sabe, não tinha acontecido nada, desde quando a vida inteira, e piorou com a pandemia, né? Aliás, a pandemia piorou muita coisa, né? Intensificou muita Todos, né? coisa. E nada. E aí, quando eu falei, bom, então isso veio ou de outro tempo e espaço, ou tá no seu DNA, né? Alguma coisa aconteceu aí com algum ancestral seu em relação à ponte, e vamos nessa direção. E aí, fazendo comandos em relação a isso, né?
da ancestralidade dela, desse trauma ter vindo de lá, ela hoje em dia dirige em pontes tranquilamente. Sai daquele lugar de sofrimento. Exatamente. Porque a Porque gente a está pessoa, ela põe acostumado, assim, você né? falou muito bem. A gente olha, né, troca o pneu com o carro andando, mas esquece que as pecinhas daquele carro têm uma assinatura específica. Exato. E eu tô sem meus post-it aqui, mas normalmente eu converso com meus assistentes assim. Vocês se apresentam assim para mim, ó, eu sou fulana, eu tenho medo de andar com o carro na ponte, eu tenho isso e aquilo, e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. O sofrimento é opcional, é que as pessoas, elas acham que assim, como ela tá tanto tempo naquele padrão, ela já é daquele jeito. Entendeu? Ela é daquele jeito. Então ela se apresenta. Eu coloco um monte assim, fala, então, ó, você aqui para mim. Eu sou isso. Você não é nada disso, né? Você está assim. E a prova disso é que ela. E mesmo na primeira vez foi incrível isso. Ela estava com uma pessoa que a criticava demais, 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 demais por causa disso. Quando chegou no meio da ponte, ela falou que não ia dar conta. E assim, ela mora num lugar um pouco mais afastado do centro da cidade, então ela precisa das pontes para se locomover. Olha como é a vida. E, e mesmo assim, ela, né, o caos externo vai continuar. Então, como é que você faz aqui com você? Vai botando ordem no seu caos. Foi, sei lá, em menos de 2 minutos se organizou todinha e seguiu adiante dirigindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Quando você consegue ressignificar uma coisa que te limita dessa forma, a vida tem uma outra cor depois disso. Exatamente. Te devolve o poder, né? Eu tenho umas viagens assim meio bem. Eu fico pensando assim, para a gente poder estar aqui hoje, né, nesse corpo, você, Mariana, eu, Susana, cada um aqui com o seu corpinho, né, a sua carga genética e tudo. Mas dentro desse corpo tem uma alma que precisava aprender determinadas coisas. E para aprender determinadas coisas, ela precisava deste corpo especificamente. Então você imagina quanto tempo que ficou, vamos lá, no barato, 1000 anos, né? Nas últimas 11 gerações para organizar essa conjunção genética para trazer a Susana, a Mariana, a Daniela. É muito lindo, né? É muito lindo. E, ao mesmo tempo, como que eu falo? Com a palavra certa, né? É a oportunidade de a gente chegar agora com esse corpo, nesse momento histórico, com acesso a tudo que a gente tem e ressignificar tudo o que eles passaram. Porque a gente é eles também. Isso, isso. Por isso que não dá para pagar ninguém. Esquece. A gente esquece, a gente olha assim, ah, não, não tem nada a ver, não. Minha bisavó, minha tataravó, o que é isso? Aí, Nem conheci. O que eu ouço assim, eu nem minha conheci. Eu avó, nem conheci. aí você olha assim, tá, mas e o seu DNA não existe? É, Né? Um pedaço de cada uma dessas pessoas dentro de você, vivo dentro de você. E eu não vou olhar para isso com amor, eu tenho que olhar com amor, com gratidão. Porque se eu existo hoje é porque eles existiram antes. exatamente. Assim, se a gente fizer um paralelo, né? É a verdade, é a verdadeira interpretação do honrar pai e mãe. É você reconhecer que eles vivem através de você e ser Exatamente. grato. Entender o que
Eles deram como deram e o que deram foi o suficiente. Foi o melhor que eles podiam. Uhum. Isso é muito bonito. Isso é muito. Uhum. Eu também acho, me apaixonei por isso como consteladora, depois com outros cursos, e aí veio o método, né, como um grande removedor de véus, né, de vista embaçada, de óculos que não estava Maravilhoso. enxergando as coisas. A gente, para falar do método causa-raiz, a gente tem que respirar fundo para não se Eu me emociono profundamente cada vez que falo, porque é um instrumento de transformação muito potente. Muito, muito. Quem está com ele nas mãos e não está fazendo nada, está Não. desperdiçando, acho que a oportunidade da vida, da sua família, dos seus amigos, de todos em volta, porque nem imagina a preciosidade que isso é, né? Outro dia, eu já falei isso aqui uma vez, uma amiga falou para mim assim, Maria, eu não entendo o que você faz. Eu vejo você falar, eu vejo seus posts, eu de vez em quando espio suas lives, não sei o quê, mas eu não entendo o que você faz. Aí eu falei para ela assim: participa de uma sessão coletiva, né? Porque eu te conheço, por ser amiga, você não vai querer ficar falando as coisas para mim, mas. E aí ela participou. Aí eu não sei se melhorou ou ela só fez assim. Eu senti tanta coisa que eu não sei explicar. Eu falei, então, é isso. Entendeu? Ai, É isso. Você sai tão leve, chega cheia de coisas, cheia que você nem imagina o tanto de dor, de peso. Primeiro, essa leveza física que dá, né? É uma leveza física, se sente leve, parece que já dá para sair dançando. Só que, assim, essa leveza do seu campo energético. que fica. Então, Tira parece aquelas bolas de ferro, né? Com a corrente que isso. a gente arrasta, arrasta, arrasta. Prisioneiros, né? Os prisioneiros lá. E a gente esquece que, e as pessoas acho que não atentam para esse detalhe. Quando a gente faz uma sessão coletiva, ninguém precisa chegar lá e se expor. Ah, não, eu Isso. vou participar do negócio de grupo, coletivo, eu vou ter que falar alguma coisa, eu vou É, ter que expor minhas dores, as minhas angústias. Não, não precisa. Se não, você quiser sair, entrar mudo, sair calado, tá ótimo. será muito bem-vindo, igual ao que falar. Exatamente, ninguém tem a obrigação de chegar lá e se expor. E é Sim, uma energia que vem da força do coletivo que é maravilhosa. exatamente. É a minha egrégora com a sua egrégora e com a egrégora de todo mundo, que naquele Formando exato uma momento, egrégora gigantesca, com isso, energia trazendo de toda a potência. transformação muito potente. É. É A muito. gente é apaixonado pelo método, apaixonado em fazer sessão coletiva, né? Ah, Tanto que cada uma é. tem o seu caminho e o nosso caminho também se uniu nesse propósito maravilhoso dessa sessão sobre a ancestralidade, né? Por que as pessoas devem participar da nossa sessão coletiva da ancestralidade? Olha, eu acredito que toda oportunidade que a gente tem para aliviar qualquer tipo de dor, qualquer tipo de amarra na gente, a gente não pode desperdiçar. E a gente vai fazer isso transformando toda a energia de quem veio antes, honrando e agradecendo a todos eles e minorando também o sofrimento e ressignificando as coisas para gerações que estão vindo aí. Exatamente. Olha que maravilha você conseguir transformar e aliviar as dores, ressignificar as dores, de forma que o seu filho, o seu neto, tenha uma jornada encarnatória mais suave. Exatamente. Não dá Igual a minha para assistida lá. falar. Ela
tem filha, provavelmente terá um neto ou netos, assim, acabou, cortou, dissolveu esse medo de pontos. Então, não vai mais passar para ninguém todo esse sufoco, esse Acaba para ali. desespero. E ela falava, Mari, quando o trânsito parava, então eu tinha vontade de largar o carro lá e sair a pé, embora, largar o meu carro lá. Então, assim, gente, o sofrimento é opcional. Eu tô dando esse exemplo, mas tem inúmeros exemplos. E, assim, igual ela, você também não sabe que vem da sua ancestralidade, provavelmente, né? Mas dá para melhorar tudo isso, dá para viver mais leve, dá para, igual a Su falou algumas vezes, dá para viver, os comandos não vão te desconectar da sua família, dos seus ancestrais, né? Você apenas vai parar de honrá-los por esses medos, pelas crenças, pelos traumas e continuar honrando pelo amor, né? E Isso é perpetuando. uma coisa que eu acho que esse movimento que nós fizemos para tratar a ancestralidade, que jogou bem forte para todos nós, que a gente pode honrar e a gente deve honrar todos eles que vieram, mas com amor, com gratidão. Isso. Sem precisar o peso das dores, o peso das críticas. Ah, porque não foi E assim, porque foi isso, assado. Daniel, exatamente. Ficar com o que é bonito disso. Aí, nossa, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, você sabe disso, que você também é, né? E as meninas Sim, que também são pessoas que conhecem o trabalho e são apaixonadas pelo que elas fazem. E é somos uma todas oportunidade, comprometidas, né? uma oportunidade única que a gente tem de ressignificar isso. A gente não pode jogar fora isso. Se não olhar para a sua ancestralidade, é você não olhar para si mesmo. É renegar. Quando você renega e você exclui um ancestral, você está renegando e excluindo uma parte de você. E como é que você ama o outro se você não ama você mesmo? Para amar você, você precisa olhar para a sua ancestralidade. Exatamente. É muito lindo, né? A gente está. Já éramos apaixonadas nisso tudo, igual eu falei, todos esses cursos, vivências, minhas formações me fizeram olhar para tudo isso com um olhar mais amoroso, de entendimento. E aí, de novo, aí vem o MCR, que é o método que a gente trabalha e trabalhará na sessão, que é o método causa raiz de comandos mentais, e vem falar, ó, dá para mudar isso de um jeito bem Bem simples, bonito, né? eficaz, potente. Então, igual Eu você não falou, desperdiçar consigo isso, pensar, eu não consigo pensar em jogar essa oportunidade fora. Você poder acolher a toda a sua ancestralidade e mostrar que ali estamos todos juntos com laços de amor e respeito e gratidão. Que a gente só está aqui exatamente. hoje porque eles venceram todas as batalhas que venceram. Porque eles são... André, querida, aí falando, olhar para ele sem julgamento e se apropriar dessa força ancestral. Exatamente o que eu falei aqui, Andréia, você não estava. Maravilhosa. Eu falei, se voltar para trás e colocar todos os graus e degraus de dificuldade que eles tiveram, a gente aqui não aguentaria viver lá, não. Não, de jeito De nenhum. jeito nenhum. Imagina. Sem luz elétrica, sem banho quente, sem poder chegar ali no mercado e comprar um bifinho, né? Comprar um pãozinho. Não tinha. Você Não, queria comer, você não.
tem que se Tô com virar uma e fazer comida, Felipe. indigestão hoje, tô querendo um negócio aqui rapidinho que eu vou ali na farmácia e pego. Já pensou? Ah, Tinha nem farmácia. Quanto mais o remédio, né? tô com E outra, a sabedoria fome. ancestral das ervas, né? Tudo isso. Isso, É, maravilhoso. Puxa, nós, eu conheço pessoas que têm uma ancestralidade indígena muito próxima. E é, que essa avó fazia os remédios, fazia os benzimentos. E olhar para isso com amor, com respeito, resgatando essa energia que está dentro de você. Gente, isso é. eu tenho uma amiga muito querida, uma irmã, e a gente já trabalhou juntas, né? Hoje em dia a gente não trabalha mais juntas, mas a amizade perdurou. E tudo, assim, absolutamente tudo que eu tinha ou ela tinha, ela falava assim: peraí. Ligava a mãe dela e falava: mãe, ó, a Mari tá com isso aqui hoje, chegou do final de semana. Peraí. Aí ela ia lá no mato, lá perto da casa delas, pegava não sei quantas folhas de não sei o que, preparava, ou macerava, ou mandava para mim certinho o jeito que eu tinha que usar, até para colocar na pele, para tomar, para colocar na comida. E eu rapidinho sarava. E ainda falei para minha amiga, falei, você está anotando tudo isso que sua mãe sabe? Você está fazendo um caderno de receitas? Não. Eu falei, olha, eu Não, acho que não eu vou perca a fazer isso, viu? oportunidade, né? Porque é um Uhum, conhecimento que ela traz, sabe lá quantas gerações da família dela que tem exatamente. para ela olhar, eu olhar para uma planta e olhar para outra e saber qual que é venenosa, qual não é, esquece. Mas essas Exatamente, Su. Tá pessoas têm um uma questão de conhecimento sobrevivência, né? fantástico. Não, você pega duas folhinhas disso, duas folhinhas daquilo, sabe olhar para que eu vou olhar aquilo ali. Ah, isso aí é um pé de não sei o quê. Para mim, é um pé de planta. Se ele tiver flor, eu vou achar lindo, mas é um pé de planta. Não, ainda eu falava assim, ó, você vai levar para uma pessoa que tem pressão alta essa folha, então ela tem que estar seca. Se você botar ela verde, pode aumentar a pressão da pessoa. Eu falava, não é possível, ela sabe tudo. É fantástico. Quanto conhecimento que a gente deixou e está perdendo porque a gente não olha para os nossos ancestrais. A frase da Andrea, né? Resgatar essa força. Exatamente. Ideia é sábia. Ideia é sábia. Exatamente. Bom, Su, já estamos aqui 50 minutos, não parece passar rapidinho, né? É. Como que a turma faz para se inscrever na nossa sessão, que já é quinta-feira agora? Estou animada demais. Então, na postagem que nós colocamos no Instagram, no Facebook, tem os números de WhatsApp da gente. Aí entra em contato, pagamento por Pix, a gente aceita até umas 4 horas antes da live, da Ó, confirmação. peraí. Lucélia, que demais que a sua avó era parteira, era um ofício essencial, né? Não, A minha avó era benzedeira e fazia fila na porta da casa dela, e ela se foi, eu era nova, não recebia aí os ensinamentos. E, Andréia, é quinta-feira, quinta, dia 14/9, ok? Que bom. Se puder, na quinta, ela tá falando. Olha lá, minha avó era cartomante. Minha avó lia também e benzia, mas era fila de gente, fila. ideia, olha, resgatar isso, hein? Imagina que coisa Tá, tá no fantástica. teu campo e no teu DNA, né? É.
a gente precisa olhar para isso tudo com muito amor, com muita gratidão e trazer o melhor deles para fora. Não Exatamente. ficar olhando só as coisas que o nosso filtro considera desagradáveis. Vamos acolher. É. Daniela, é às 20 horas, né, Su? Nossa sessão na, opa, dia 14 do 9, perdão, quinta-feira. 20 e 30, não é? 20 e 30, desculpa que me deu um branco, eu tô sem o aviso aqui. Já lhe digo. Mas a sala vai estar aberta antes, né, Su? Quem quiser conversar com a A gente. gente abre 15 minutos antes para a gente conversar um pouquinho, para ficar mais. Pessoal relaxar, né? Não tem o porquê ter receios desse movimento, porque você vai estar num ambiente de acolhimento, de respeito. Os comandos foram muito bem pensados, foram muito bem organizados. Então, não há como dar errado. Você não vai lá. A sessão não é gravada. Se testou, né, Su? A gente se testou. Exatamente. Estamos aqui linda, leves e saltitantes. Dia 14 de setembro, às 8h30. Se quiserem chegar às 8h15, a gente vai estar com a sala aberta já. Vamos fazer pelo Google Meeting, que é com tranquilidade, todo mundo pode participar. Se você quiser entrar e fechar a sua câmera e fechar o seu microfone, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Contanto que você... Que bom. Essa daí tem a ancestralidade dela, xamânica, a avó dela era índia, a bisavó dela era índia. Oba, Daniela, que legal, que legal. Gente, fico muito feliz, porque assim, essa sessão foi feita para vocês, só que nós também recebemos dela, e para isso a gente precisa que vocês estejam lá, né, Su? É um começo de uma jornada muito bonita, que a gente pode resgatar e se resgatar, que é o mais importante, né? Isso. Trazer o melhor da energia deles para nós. Isso, e se liberar de travas, de medos, de crenças, né? Tem uma história do rosbife. Você deixa eu contar, Su, essa história? Você conhece a história do rosbife? Alguém conhece? Eu estava num treinamento de vendas, né? Eu já trabalhei em shopping e pauleira. Então, teve um treinamento muito legal de vendas e o treinador falou assim, olha, tem gente que faz tudo do mesmo jeito, assim como a minha avó fazia rosbife. E todo mundo ficou assim pensando, ele falou assim, eu vou contar para vocês. Todo domingo tinha almoço na casa da minha avó. E a minha avó fazia macarronada e o rosbife, né? E o rosbife era cortadinho, né? As pontas cortadinhas, minha avó servia, ninguém falava nada e todo mundo comia. Só que aí vieram meus filhos, né? E falaram assim, nossa, por que a vovó corta as pontas do rosbife, né? Aí eu falei assim, não sei, ela sempre fez assim, a gente come assim, e é gostoso assim o rosbife da minha mãe, então não vai falar nada com a vovó. Só que eles cresceram e casaram. E um dia, essa neta agregada chegou e falou, olha, a senhora faz um rosbife tão gostoso, a minha mãe também faz, aprendeu com a mãe dela, só que ela deixa as pontinhas, que mesmo que fiquem mais ressecadas, né, ou mais durinhas de ficarem no forno, eu gosto, né? E a senhora as pontinhas não estão aí, a senhora tira para servir, o que que é? Aí ela falou assim,
É que é o seguinte, eu uso a forma que minha mãe usava no fogão dela, que era pequenininho, e o rosbife, a peça toda, não cabe. Então eu corto as pontas. E aí todas as gerações faziam do mesmo jeito, cortando as pontas, achando que assim era o jeito certo. E ela ria e falou, eu nem me dava conta até hoje, até você me falar. Ela falou, olha, acho que eu vou mudar a forma, vou parar de usar a forma da minha mãe e vou usar uma forma maior. É isso, é a história do rosbife. Até alguém tomar consciência, eu lembrei do termo. Quem vem na família para mudar, quebrar as correntes, fazer diferente, ter essa coragem, essa força de olhar para a sua ancestralidade e mudar. Chama catalisador. É o catalisador. Maravilhoso. É. É o catalisador das transformações, né? Exatamente. É o cara que vem para mudar. É o que se sente diferente, é aquele que não se encaixa, normalmente é o que sofre aí algumas situações mais desafiadoras, porque é diferente, e a família está acostumada com o rosbife cortado, então não aceita muito Essa é a o ovelha que vem negra. diferente. Isso! Ah, ela é assim mesmo, né? Às vezes vem até com o cabelo diferente, né? Todo mundo veio com o cabelo liso, ela tem o mesmo rostinho, mas tem um cabelo cacheado, né? É mais alta, parece que tem um negocinho diferente físico também. E a catalisadora, é o catalisador, né? E, e vem para mudar. E que bom que de tempo em tempo aparecem Parece esses aí que a para. gente vai catalisar a transformação que vai liberar todo mundo. Vai É, comprar a é forma isso aí. para assar a forma maior para assar o rosbife, O roteiro fica as pontinhas, pontinho, exatamente. tudo, não é? É uma oportunidade grandiosa. Eu acho que nós estamos vivendo um momento do planeta de muita transformação. E se a gente não olhar para isso, não vai estar olhando para nós mesmos. Sim, E é importante a gente tratar disso na gente, porque isso somos nós. A nossa ancestralidade somos nós. Se existimos hoje é porque eles vieram antes. E não tem como não ter um autocuidado se a gente não for olhar para eles com honra, com amor, com gratidão, com generosidade, com acolhimento. Não ficar naquele esquema, porque a minha avó é isso, a minha mãe é aquilo, o meu avô não sei o quê. Gente, como é que é? Eu ouço muito assim, eu não sou que nem minha avó, não. Minha avó não punha o nariz para fora se meu avô não deixasse, se meu avô não fosse com ela, né? Então, assim, treinar o não julgamento, né? Entender que ela tinha o grau daquilo que ela achava certo. Sair com o marido, não sair desacompanhada, eram outros tempos. As pessoas já julgam hoje, né? Imagina imagina, naquele tempo dos avós para trás, né? Mas muita gente, assim, outra coisa simples também que eu escuto bastante assim, nossa, não sei como minha avó aguenta, fica todo dia põe comida no prato do meu avô, sabe assim? E se não põe a comida, meu avô não come, fica de bico, e se minha avó viajou, se minha avó sei lá o que, ele não come. não é? Ter um E, outro olhar para isso, né? se a gente olhar para isso tudo com tanto julgamento, a gente deixa de acolher o que tem de bom nessas pessoas. Exatamente. Porque a gente se Exatamente. coloca muito em cima, né? Que eu chamo do em cima do pé de alface, né? Adoro. Na hora que você tá todo mundo lá, né? Cheio de pose em cima do pé de alface, que é desse tamaninho. Mas na hora E a folha vai cair. vai. E a folha fininha vai cair do pé de alface, vai machucar.
pode ter certeza. E não olha que essas pessoas não são diferentes de nós. A gente está sempre com o dedinho apontado para o outro, né? Olha só, tem três aqui viradinho para mim, mostrando os meus defeitos, as minhas limitações. Eu também gosto, Dani. Eu adoro que ela fala isso. Eu sempre imagino assim, em Deus me livre, eu vou baixar minha bola aqui, senão a Su vai falar assim, desce do pé de alface, Mário. Eu tenho um combinado com uma grande amiga minha, que é amiga da Vivi também, a Ana, que a gente tem assim, quando uma olhar para a outra e achar que está acima do pé de alface, manda descer na hora. Ótimo combinado, ótimo. A gente, às vezes, se coloca numa postura muito de detentora da verdade absoluta. E nós não somos. Todos nós estamos aqui para aprender. E quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que a gente não sabe de nada. Então, como que eu posso chegar com o dedo em riste e falar para um ancestral meu, você está errado. Você fez tudo errado. Não, ele fez o melhor que ele pôde. Se para os meus filtros isso não é o correto, não é o adequado, que eu tenha a humildade de respeitar e acolher o muito que ele fez. Porque se ele não existisse, eu não estava aqui. Exatamente, Su. Exatamente. E você sabe o que eu escutei de uma avó, que não era minha, mas que colocava comida para o avô? E tem muita mãe aí que coloca, tem até casal novo. Isso não é obrigação. É um carinho que eu faço para ele. E ele confia tanto em mim que ele nem olha o que eu coloquei no prato dele, ele simplesmente come porque sabe que foi eu que fiz. Né? Então, para o casal, tem uma coisa do amor, do carinho, dele ter ido trabalhar, dele estar cansado, de, preparei para você, mas que aí, assim, tudo isso não é falado, é só o gesto de colocar. Mas quem está olhando, julga, né? Fala, olha essa escrava aí, servindo ele, passa chuva, passa sol, né? A arrogância da gente, né? De achar que um gesto de cuidado, porque no meu entendimento, isso é uma atitude que rebaixa, que humilha. Isso. É um gesto de amor. Quem sou eu para julgar o gesto de cuidado e de carinho de outra pessoa? Andréia, minha mãe de 83 coloca para o meu pai de 92. Vão fazer 60 anos de casado, lindos. É isso. É isso. Entendeu? Su, já passamos de 1 hora. Vamos encerrar. Gente. Deixar as pessoas todas descansarem, jantarem. E hoje é segunda. Já deve estar tudo fome. E a gente fica de matraca-trica no ouvido deles. Então vamos deixar o povo ir para casa com tranquilidade. Isso, então, meus queridos. Muito a presença de vocês. Agradeço muito a parceria com Dona Mariana Vaz. Maravilhosa. Presentinho da tia Débora na minha vida. Eu digo mesmo, minha querida, digo mesmo de coração. Gratidão, é uma honra. Eu aprendo com você a cada frase sua, a cada olhar. Assim, só olha, eu já sei. Está sendo muito enriquecedor essa nossa aproximação e tantas afinidades, né, que a gente conseguiu topar esse projeto tão profundo e nos divertir junto, caminhando, que é o mais importante, né? Com leveza é mais bacana, né? Então, estão todos convidados para a nossa sessão. Você também é muito querida.
Obrigada a todos que ficaram aqui, Beijo, todos que vão beijo para participar. todos que estão aqui. Muito obrigada. Gratidão. Beijo, Su. Ótima noite, querida. Para vocês também. Obrigada. Tchau, gente.